Voltando ao Zoom, então agora Tainá Costa, gerente sênior de comunicação de programas da Vital Strategies. Está nos ouvindo? Sim, ouço vocês me ouvem bem? Bom Ok, dia. obrigado. Os próximos 10 minutos, fique à vontade. Nós vamos prestar atenção aqui. Perfeito. Bom dia a todas e todos. Cumprimento também o deputado Heitor Chu, saúdo todas as autoridades participantes aí que já foram citadas. E, primeiramente, então, em nome da Vital Strategies, que é uma organização de saúde pública global, está presente em mais de 80 países atuando em políticas públicas, eu gostaria de agradecer aos organizadores da audiência por essa oportunidade, né, de discutir esse tema que é tão relevante para a saúde pública brasileira. Esse espaço, acho que é um debate essencial para que a gente possa refletir de uma forma qualificada, mas também fundamentada em dados e evidências, como a gente viu aí, né, os dados compartilhados pelo meu colega professor Paulo, sobre os riscos e impactos que a comercialização de cigarros eletrônicos pode trazer para a saúde da população. A gente está tratando aqui de produtos que, independente da sua forma, seja o cigarro convencional ou o cigarro eletrônico, eles representam uma ameaça para a saúde. A Organização Mundial para a Saúde, né, a OMS, já alertou sobre esses malefícios dos cigarros eletrônicos, que contêm substâncias tóxicas e viciantes, como a nicotina, como já foi ressaltado aí por Paulo e por Mônica. E esses estudos revelam que esses produtos, ao invés de serem uma alternativa segura, eles contribuem para a dependência de novas gerações e também têm um alto potencial de criar novos usuários de nicotina, principalmente entre os jovens. A gente tem estudos epidemiológicos que já mostram que os usuários de cigarro eletrônico têm uma menor probabilidade de abandonar o hábito de fumar e uma maior probabilidade de ter recaída com o uso do cigarro tradicional, né? E no Brasil, a gente também tem evidências, né, que vão na contramão desse argumento. De acordo com o Covitel 2023, que é um inquérito telefônico sobre fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, que é feito pela Vital Strategies em parceria com a Universidade Federal de Pelotas e pela UBANI, esse estudo mostrou que apenas 3% dos usuários de cigarro eletrônico começaram a usar o dispositivo para parar de fumar o cigarro industrializado, que em tese seria a motivação principal, né? As principais motivações, na verdade, elas são outras. 21% dos que já usaram ou usam dizem ter experimentado por curiosidade. Outros 12% falam que fumaram porque está na moda. E 8% fazem para acompanhar os amigos ou familiares. E 7% foram atraídos pelos sabores desses produtos, né? Além disso, quem mais experimenta ou usa cigarro eletrônico é a população jovem. De 18 aos 24 anos. Então, 38% das pessoas que já experimentaram o produto são dessa faixa etária, e um outro dado que é alarmante é que outros 19% tiveram o primeiro contato com 17 anos ou menos. Então, esses argumentos sobre um potencial efeito de redução de danos, eles são deturpados. E, na realidade, a gente observa aí um foco muito claro em atrair a população jovem nessa estratégia de conquistar esses novos usuários e não dessa redução de danos, né, para adultos já fumantes. E apesar desses esforços aí que a gente vê da indústria, a gente vê que a proibição faz efeito em manter a prevalência de consumo baixa, como o próprio professor Paulo já demonstrou aí nos gráficos, né, que ele trouxe na exposição dele. Então, segundo os dados do próprio Covitel, apenas 0,3% da população adulta brasileira diz usar o cigarro eletrônico diariamente. Então, quando foi mencionado aí, né, que o contrabando é o total do mercado, a gente precisa também comparar isso com o dado de prevalência, que é de 0,3% da população. Ou seja, é uma prevalência muito baixa. E, embora os defensores da legalização dos cigarros eletrônicos argumentem que isso também ajudaria a combater o comércio ilegal, né, a gente precisa analisar a situação com bastante cautela e baseado em experiência que a gente tem, por exemplo, com os cigarros convencionais, como a própria Mônica já pontuou na fala dela. No Brasil, mesmo com a comercialização legalizada de cigarros convencionais, a gente tem uma parcela do mercado que é dominada por produtos ilegais. Portanto, essa legalização dos cigarros eletrônicos, ela não resolve a questão do comércio ilícito, né? Mas gera, sim, um novo desafio aí para a fiscalização. E é importante também trazer experiências aí de outros países onde a venda foi permitida. As autoridades elas estão reavaliando essa decisão. No Reino Unido, que inicialmente liberou os vapes, eles decidiram por proibir a comercialização desses dispositivos descartáveis a partir do ano que vem, justamente por conta desse aumento do consumo dos jovens e por conta de um crescente problema ambiental também causado por esses dispositivos, né?
Além disso, outros países, né, como Austrália e Singapura, já adotaram restrições severas ao uso e à comercialização dos cigarros eletrônicos, e esses exemplos eles mostram para a gente que a legalização ela não resolve os problemas e, em muitos casos, acabam criando outros desafios de saúde pública. Quando a gente analisa os dados, né, que sustentam essa argumentação de que a legalização ela gera um benefício econômico, é importante questionar também a confiabilidade dessas informações. A gente tem relatórios que foram amplamente divulgados na mídia de institutos que são financiados por gigantes da indústria de tabaco. Então, esse financiamento ele levanta sérias questões de conflito de interesse, como o próprio Paulo pontuou ali, né, no começo da fala dele. O conflito de interesse é um ponto super importante. E estudos e pesquisas patrocinados por essas empresas, elas apresentam um viés assim muito claro, buscando convencer a opinião pública e formadores de políticas de que é benéfica, quando, na verdade, os maiores beneficiados são as próprias empresas de tabaco. A gente tem o dever de questionar e de analisar esses dados com bastante cautela, lembrando que a saúde pública ela não pode estar subordinada aos interesses de uma indústria que lucra com a dependência. E ainda falando sobre o impacto econômico, né, tem uma outra ideia que é importante desmistificar, que é a de que o setor traria benefícios significativos para os pequenos produtores. Acho que isso já foi levantado aí na fala de outros colegas. E a gente tem dados da Fiocruz que mostram que o cultivo de tabaco em grande parte envolve famílias em situação de vulnerabilidade, com pouca margem de lucro e que enfrentam condições de trabalho precárias. E eu não sei se vocês sabem, mas o cultivo de tabaco, ele causa doenças, né? Ele gera a doença da folha verde do tabaco. Então, essas famílias, na prática, elas são exploradas por uma indústria que lucra exponencialmente com a dependência de milhões de pessoas, enquanto os pequenos produtores, eles continuam aí em condições econômicas frágeis. Sendo assim, a legalização dos cigarros eletrônicos ela não favorece essas comunidades, mas só amplia os lucros da indústria tabagista, né? A solução para essa questão dos pequenos produtores é outra. No Brasil, a gente tem visto, então, esses esforços para combater o mercado ilegal de cigarro eletrônico, sem precisar recorrer à sua liberação. Acho que isso é um ponto super importante de ressaltar. Recentemente, por exemplo, a Receita Federal anunciou medidas de cancelamento de CNPJ de estabelecimentos que vendem cigarro eletrônico e produtos contrabandeados. E a Anvisa também está trabalhando em planos de articulação para fortalecer essa fiscalização. Então, essas medidas mostram que o Brasil está empenhado em enfrentar o comércio ilícito sem precisar abrir mão da proteção da saúde. É essencial também a gente comentar sobre os impactos ambientais desses produtos, né? Eu falei brevemente aí no começo da minha fala, mas esses dispositivos de cigarro eletrônico, especialmente os vapes descartáveis, eles são compostos por plásticos e por metais que não são biodegradáveis e geram também um problema adicional para o meio ambiente. A quantidade crescente aí de resíduo plástico tóxico e bateria descartável, isso representa um desafio para os sistemas de descarte e de reciclagem, que levou países, como eu comentei, né, como o Reino Unido, a reconsiderarem o impacto ambiental antes de permitir a comercialização desses produtos em larga escala. E encerrando aqui a minha fala, né, eu gostaria de lembrar que o impacto econômico do aumento do consumo desses produtos acaba se refletindo nos gastos do sistema de saúde pública, como bem foi ressaltado também pela Mônica. A crescente adesão a esses dispositivos gera um crescente de doenças relacionadas ao tabagismo e dependência que acabam sobrecarregando o nosso sistema único de saúde. Então, o argumento da legalização ele é enganoso, porque essas supostas vantagens econômicas elas não são revertidas em benefícios reais para a população, mas sim em aumento de dependência e em mais custo com doenças relacionadas ao tabagismo eletrônico. E para encerrar, então, eu agradeço novamente por essa oportunidade. Eu reforço a importância da gente tomar decisões fundamentadas em saúde pública, em dados confiáveis e não em interesses comerciais que, em última análise, não favorecem a nossa população. Obrigada. Muito obrigado, Tainá Costa. Vamos de imediato